amigos! Estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos continuar nossa leitura no capítulo 8. A gratidão como terapêutica eficaz. Vive-se, na atualidade, a sofreguidão defluente das conquistas tecnológicas e científicas, que impele a rapidez em relação a tudo e a todos. O tempo, que não se pode dilatar, sempre é responsabilizado pela impossibilidade de atender-se a todas as necessidades que são impostas pelas circunstâncias. A multiplicidade de equipamentos eletrônicos que reduziram as distâncias e facilitaram a vida, igualmente se tornaram verdadeiros algozes daqueles que os utilizam. Antes, uma correspondência convencional demorava por largo período entre o ir ao destino e retornar a resposta almizivista. Um telefonema exigia que se aguardasse um certo período para poder tornar-se realidade. O rádio e a televisão, quando surgiram, eram de precária eficiência. Apesar disso, ao lado de outros recursos de que se dispunha, havia tempo para que se pudesse manter os contatos pessoais, as correspondências, acompanhar-se aos acontecimentos. Com inesperada rapidez, a eletrônica e a cibernética encarregam-se de melhorar os recursos técnicos e aqueles instrumentos passaram a uma condição de maior eficiência, facultando a comunicação imediata, ao vivo em branco e preto, depois em cores, e a velocidade tomou conta do planeta, tornando tudo instantâneo. O intercâmbio virtual mudou as paisagens terrestres, tornando o mundo mais belo e mais trágico. Os contatos mais rápidos e perigosos, o excesso de informações e de possibilidades de conhecer-se e amargurar-se também. Apesar disso, no computador ou num dos equipamentos modernos de telefonia, com outros recursos, tais como máquina fotográfica, atendimento de internet e e-mails, mapas orientados do trânsito, jogos, armazenamento de dados e muitos outros instrumentos, quando por acaso a operação está sendo executada e prolonga-se por poucos segundos. Logo o indivíduo se impacienta, irrita-se e pensa em trocar de aparelho por encontrar-se sobrecarregado. A volúpia do consumismo devora suas vítimas que se lhe entregam inermes, acreditando em gozo, sem o sentido da felicidade, em poder, sem a presença de paz interior. Aturde-se o ser humano nesse labirinto de grandezas e de miséria, perdendo o direcionamento pessoal e a autoidentificação. Fascinado pelas facilidades, escraviza-se a essa tecnologia de ponta e perde-se a noção da realidade no dia a dia existencial. Desapareceram os limites impostos pelo organismo diante da exuberância de recursos para realização e prazeres simultâneos, ensejando também o aumento da criminalidade graças às mentes perversas e doentes, que se utilizam da sua invisibilidade para dar em campo às suas perturbações e delírios mentais. Sites de morbidez multiplicam-se, atraindo jovens desequipados emocionalmente, que se tornam presas fáceis da hediondez desses psicopatas, de algum modo por invigilância dos pais, que lhes oferecem os equipamentos de comunicação virtual e não lhes dão as orientações devidas, ou os deixam diante dos aparelhos de televisão, banqueteando-se com as películas de sexo explícito e degenerado a qualquer hora do dia ou da noite. Como efeito, dá-se antes do tempo um tipo de amadurecimento psicológico dos jovens, distorcido, mórbido, sem significado dignificante. Tornando-se adultos antes do tempo, permitem-se integrar tribos e grupos criminosos por desafiarem o status, permitindo-lhes transformar os conflitos em sentimentos normais. A astúcia e a perversidade instalam-se-lhes
no comportamento, levando-os a se tornarem hackers, que se comprazem em invadir a intimidade dos outros, contaminar os computadores com vírus, formando gangues ameaçadoras e perigosas. A loucura assume o papel de normalidade e o perigo ronda a vida. Essa alucinação faz o indivíduo soberbo, exigente, ingrato, bloqueando-lhes os sentimentos de amor e de justiça e desenvolvendo-lhes instintos agressivos que deveriam ser disciplinados, odiando a sociedade porque interiormente detestam-se. Desamados desde muito cedo pelo desinteresse dos pais, com as exceções compreensíveis, experimentam abandono, a que são regalados em mãos de funcionários remunerados, pouco interessados pela sua harmonia psicológica e educação moral, e perdem o calor da afetividade que não se receberam, vendo nos genitores apenas responsáveis pelo fornecimento dos recursos para a manutenção da vida, mas totalmente desligados dos seus problemas, das suas reais necessidades. Antecipadamente, iniciado nos prazeres do sexo sem compromisso, os vícios de imediato se lhe instalam, começando pelos medicamentos para dormir, para despertar, para se excitar e para se acalmar, transferindo-se logo depois para as drogas químicas e alucinógenas. O desvario toma conta da sociedade que se equipa de recursos eletrônicos para se defender quando se deveria equilibrar com sentimentos de amor e de compaixão para manter a saúde e a paz. Apesar de todas essas inconsequências do comportamento humano, viceja no imo do ser a presença da paz e da saúde, aguardando oportunidade de expressar-se. Essencial, portanto, torna-se a busca do sentido existencial, o amadurecimento pessoal pela reflexão, mediante as ações de generosidade, a fim de que se modifiquem as paisagens humanas da sociedade aflita destes dias. Esse transtorno neurótico avassalador é resultado do Jung conceituou como o sofrimento da alma que não encontrou seu sentido. Esse sentido não pode ser oferecido por ninguém, nem mesmo a psicoterapeuta dispõe de recursos para oferecê-lo, porquanto é de origem e significado pessoal, ensejando o nascimento do sentido existencial que vai sendo desdobrado pelos valores morais adquiridos durante a vilegiatura das experiências no trânsito carnal. É necessário que cada ser descubra a responsabilidade de ser ele mesmo, como pessoa humana, portadora de valores que devem ser multiplicados e vivenciados como paradigmas de significação iluminativa, para que se alcance o estado luminoso, faça indispensável tornar-se luz, desde cedo ou quando possível, permitindo que se faça ampliada com o combustível de estar consciente, responsável pelos atos, sem temores nem ansiedades afligentes, conseguindo-se compreender que se é responsável por tudo quanto lhe diz respeito. Nele se instala o significado existencial que lhe faculta o dever para tornar posições avaliadoras. Tal dever representa saúde, ética e moral, física e emocional, psíquica e espiritual, proporcionando-lhe, desde então, o vir a ser sem traumas, nem culpas procedentes do passado. A sombra que dominava o ego dilui-se no self, consciente da superação dos desafios. Eis, pois, como se encontrar o sentido da vida. Esse foi o final do nosso primeiro subtítulo do 8º capítulo. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e muito obrigada.